Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora, olha, mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aqui juntinho com a gente nesta quarta-feira, meio de semana, né, gente? Está quase chegando aí o feriado. Segura aí que ainda tem coisa para rolar. Daqui a pouco você vai poder comemorar e vai poder descansar, tá joia? Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre cálculo renal. Quem nunca ouviu, né, aquela frase que é melhor uma pedra no meio do caminho do que uma pedra no rim? Pois é, a gente vai falar também sobre pedra nos rins hoje, né, que são aí mais conhecidos, né, os cálculos renais. Então, não sai daí, tá? Tem muita dica mesmo. Também ainda vamos conhecer o bentô cake. Já ouviu falar nele? É uma nova tendência na confeitaria, tá todo mundo querendo um bentô cake para chamar de seu. E a gente também vai falar sobre isso já aqui no programa. E ainda vamos trazer dicas de como se recuperar de cirurgia plástica, né? Como é que é esse pós-operatório, como é que a fisioterapia ela pode nos ajudar. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, tá? Então não sai daí, porque Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui juntinho com a gente, pela sua companhia. Você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, tá, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que você consegue nos assistir de onde você estiver. Basta, né, ter ele baixado aí no seu celular ou no seu tablet e lá ter acesso à internet e conferir toda a nossa programação, tá? Lembrando também ainda que nós estamos lá no YouTube com as nossas reprises e lá no Instagram com um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui na TV Mar. Então corre lá para acompanhar a gente. Tem também ainda Facebook e Twitter. Vamos começar o nosso dia por aqui, porque é o seguinte, o cálculo renal, gente, ele é uma doença que atinge cerca de 10% da população e está associada a quadros de dores intensas, levando os pacientes a sofrerem muito durante as crises mais graves. Além disso, cerca de 50% dos indivíduos que tiveram uma vez, né, as popularmente conhecidas pedras nos rins apresentarão um quadro novamente em alguns anos. Para a gente saber mais sobre esse assunto e entender melhor, nós vamos conversar agora por Skype com a urologista Fernanda Orellana. Doutora Fernanda, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bem Assim. Bom dia, Mara. Tudo bem? Tudo bem. O convite aí, viu? Ai, que é isso. A gente que agradece. Eu queria entender, doutora, como é que surge o cálculo renal. Vamos explicar para o pessoal, por favor? Vamos sim, Mara. A formação do cálculo renal ela tem vários fatores envolvidos, né? Então, o primeiro fator é o fator genético e endócrino metabólico dos pacientes, né? Então, tem pacientes que têm predisposição para formar essas pedras através de vários defeitos metabólicos que alguns têm no corpo. E os outros principais fatores de risco são fatores relacionados à parte da dieta, né? Então, a gente sabe hoje dois principais fatores falta de água. Então, quem bebe pouca água sempre vai ter predisposição a formar pedra no rim e muita ingestão de sal. Então, quem come muito sal ou no saleiro mesmo, às vezes colocando a mais no prato, ou mesmo embutidos, por exemplo, presunto, mortadela ou carnes vermelhas, acaba formando cálculo com muito mais facilidade. Ótimo, foi muito bom esclarecer isso, porque muito, né, a gente gosta de associar, costuma, na verdade, associar o cálculo renal, as pedras nos rins, apenas ao consumo de água, mas aí também tem outras causas e outros fatores de risco, né? Além desses que você citou aqui, doutora Fernanda, a gente poderia ter outros ainda ou não? Tem sim, Mara. Por exemplo, pacientes que têm uma dieta muito pobre em citrato, então eles podem predispor à formação de cálculo. O citrato é aliado, né? Ele se liga aí ao sódio e impede que o cálculo comece a grudar um no outro e formar cálculos maiores, né? Então, quem toma bastante suco de limão, bastante suco de laranja, e tem alguns remédios também que são citratos, que para algumas pessoas a gente acaba dando para repor, aí reduz, né, a formação dos cálculos.
Certo. Um outro ponto, né? É verdade que a incidência de cálculos renais, ela costuma aumentar em cerca de 30% durante o verão? E aí eu pergunto isso até porque nós, né, estamos aqui em Maceió, capital de Alagoas. É um lugar que é praticamente verão o ano todo, doutora. É verdade, sim, Mara. Tem bastante pesquisa, né, sobre isso, assim, né? Qual é a incidência, se a incidência das internações, dos cálculos aumentam nas regiões quentes. E os estudos, eles comprovam que as taxas de internações, elas aumentam. Uma das explicações para isso, além, né, da queda da umidade, da taxa de umidade relativa do ar, é porque a gente acaba suando mais. Sim. Quando a gente sua mais, a gente perde água. E aí o ambiente todo dentro do corpo, né, extracelular dentro do corpo, ele acaba mudando. Então, assim, a gente precisa suplementar essa água que a gente está perdendo a mais. Então, geralmente as pessoas acabam não bebendo a água a mais, né, que essa perda aumenta e acaba faltando água. Então, a urina, o xixi fica mais concentrado e aí acaba formando mais cálculo. Então, quando a gente tem menos água, a analogia que a gente faz... Doutora Fernanda caiu aqui com a gente o sinal. Deixa eu ver aqui se ela vai voltar. Ela estava explicando, né, para a gente sobre a questão do verão, a relação entre o verão e os cálculos renais, né? O que eles fazem com que nessa época, né? Porque que durante essa época os cálculos renais eles têm uma incidência maior nas pessoas. Ela estava explicando porque a gente acaba, né, perdendo também mais água do nosso corpo devido ao suor. Como é, Josi? Ah, tá. Doutora Fernanda ainda está aqui com a gente? Vamos ver se ela responde. Não, pronto. Josi vai tentar ligar de novo para ela enquanto a gente vai aqui tentando, né, conversar e entender melhor sobre os cálculos renais, como eu estava falando com vocês logo no início, né, daqui do bloco. O cálculo renal, pessoal, ele é uma doença que atinge cerca de 10% da população e está associada, assim, a quadros de dores intensas, levando pacientes a sofrerem muito durante as crises mais graves. Quem teve cálculo renal sabe que é isso. Eu nunca tive, mas eu já ouvi falar, e gente, sério, de verdade, diz que sofrem muito. Além disso, olha, doutora Fernanda voltou aqui com a gente. Doutora Fernanda? Olá, Oi. Desculpa, caiu. Nada, que é isso. Vamos lá, continuar. A senhora estava explicando sobre o aumento, né, da incidência dos cálculos renais agora no verão, né? Isso. Então, só para finalizar, a analogia que a gente faz é igual a um copo de água, né? Se tem um pouquinho de água no copo, se começa a colocar sal, açúcar, rapidinho ele começa a acumular no fundo. Sim. Se o copo está cheio de água, demora mais tempo para isso acontecer. Então, no calor é a mesma coisa. Você tem que repor a quantidade mínima de água mais do que você perde para evitar formar tantos cálculos. Uhum. É preciso também ter cuidado com o consumo de álcool? O álcool, ele não é um vilão nessa história, tá? Por exemplo, tem muito paciente que pergunta, é cerveja, posso tomar? Na verdade pode, tá? Não tem problema nenhum com formação de cálculo. Claro que ele tem problemas em outros aspectos, né? Mas em relação a cálculo não é um vilão. O vilão é o sal. Tá. E refrigerante, né? E aí com a ingestão de proteína, né? Porque você falou logo no início do programa sobre a questão da carne vermelha. Também então tem que ter aí um cuidado? Sim, as proteínas animais, né, principalmente as carnes vermelhas e os embutidos, eles são um problema, até além de conservantes, eles têm muito sódio, então com certeza eles têm que ser evitados nas pessoas que já formaram pedra alguma vez ou são pacientes que têm pedra o tempo inteiro. A gente orienta sempre, pelo menos assim, na rotina, no dia a dia, a alimentação com carne branca, né? Então frango, peixe, reduzir bastante o sal e reduzir embutidos, né? Presunto, mortadela, essas coisas. Certo. E doutora, como é que acontece o tratamento do cálculo? É uma pedrinha mesmo que se forma no nosso rim, é isso mesmo? É isso mesmo, Mara. Só que essa pedrinha, ela não começa assim, ela começa através de um núcleo. O núcleo da pedra é bem pequenininho, só que ele é bem duro, ele é bem sólido. E a partir desse núcleo, outros pedacinhos, microfragmentos começam a grudar nele. Isso é o processo de enucleação. E aí o cálculo vai se formando a partir de um núcleo crescendo de dentro para fora. Então, um cálculo pequeno, sim, pode ficar, por exemplo, virar um cálculo grande, se você não arrumou a sua alimentação e tem aquelas predisposições metabólicas que a gente descobre em exame de sangue, exame de urina específico, e aí as pedrinhas vão se grudando uma na outra até formar os cálculos maiores. Certo. E o tratamento, como é que se dá quando é diagnosticado de que há cálculo renal?
Então, aí depende de muitas coisas. Primeiro, a gente tem que falar sobre essas orientações na dieta, reduzir carne vermelha, aumentar carne branca, aumentar a água, não tomar refrigerante, especialmente a Coca-Cola e a Pepsi, que são os refrigerantes escuros, tá bom? Segundo momento, a gente avalia se o paciente tem alguma deficiência que a gente pode repor, por exemplo, o citrato, que tem comprimido. Em terceiro lugar, também a gente vê a parte metabólica. Por exemplo, quem tem ácido úrico alto também forma cálculo, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. E aí, em relação ao cálculo em si, depende muito, Mara, da quantidade que tem, número de cálculos, o tamanho, a localização. Então, tratamento extremamente individualizado, né? Depende muito aí de uma série de fatores. Sim, muito se fala, né, que se elimina o cálculo pela urina. Isso é verdade? E caso não seja possível eliminá-lo pela urina, como é que vai fazer para retirar esse cálculo? Porque ele causa muita dor, né, doutora? Sim, né? O cálculo dói quando ele está obstruindo a saída da urina. Então, quando ele sai do rim, né, cai no ureter. O ureter é o canalzinho fininho que leva a urina do rim até a bexiga. E aí essa obstrução, quando a urina não drena, ela volta para o rim e a distensão do rim é que dá a dor, né? A cólica renal. E aí, em alguns casos, o paciente consegue eliminar a pedra sozinha. Então, o ureter, que é o canalzinho, ele tem músculo e ele vai empurrando, né, tendo contrações até o cálculo ir descendo, conseguir cair na bexiga para ser expelido. Isso depende de uma série de fatores. Tamanho do cálculo, né, predisposição do paciente. Se o paciente já expeliu várias vezes, às vezes ele consegue expelir com mais facilidade. Alguns remédios ajudam as pessoas a expelirem o cálculo e controlarem a dor. Sim. E aí, alguns casos que tem infecção associada, né? Aquela urina que ficou ali represada e não drenou, infectou, às vezes precisa operar, não tem jeito, né? A maioria das cirurgias para esses cálculos no canal são cirurgias chamadas endoscópicas, não tem corte, né? Então, o aparelho entra dentro do canal da urina, no meato uretral, né? Que é a saída do xixi da urina. E a gente tenta subir com esse aparelho até o canalzinho fino, chegar até o cálculo para quebrar ele e remover os fragmentos. Nem sempre a gente consegue fazer o tratamento do cálculo de uma vez só. Infelizmente, depende de alguns fatores, né? Nossa, mas aí a pessoa precisa também, né, doutora, tá muito desidratada ou não necessariamente, assim, quando se tem muitos cálculos? Não necessariamente, viu, Mara? São fatores anatômicos mesmo. Tem alguns pacientes... Sim. Por exemplo, pacientes que nunca operaram, nunca expeliram a primeira crise, o ureter e o canalzinho tende a ser bem estreito, bem fininho, o aparelho é bastante grosso. Então, às vezes, a gente não consegue transpor ele para chegar até o cálculo. Aí, nesses casos, é passado o catéter de duplo J. Esse catéter é um fiozinho que fica dentro do corpo, fica preso entre o rim e a bexiga, ele alarga, né? Ele deixa o canalzinho ureter mais complacente para que numa próxima cirurgia o aparelho consiga passar. Então, nem sempre, apesar da boa vontade do urologista querer resolver, nem sempre a gente consegue resolver na primeira vez. Certo. Doutora, como prevenir então? É ingerindo mais água, é cuidando da nossa alimentação? Essa é a melhor forma? Mara, com certeza, né? Então, para as pessoas que têm as formações toda hora de cálculo, tem que fazer os exames metabólicos, amostra de sangue, amostra de urina 24 horas. Precisa saber se está tendo algum distúrbio que está levando a isso e tratar. Para as pessoas, né, que não têm esses distúrbios, com certeza tomar água, né? Então, algumas dicas para quem não consegue beber água e esquece, né? Então, eu peço para os pacientes, às vezes, colocar despertador no celular, um de manhã, um à tarde e um à noite, Sim. até ele sozinho conseguir lembrar. Para quem não consegue colocar despertador, hoje em dia tem bastante aplicativo que faz esse papel das notificações, aí vai lembrando os pacientes para beber água. Isso já ajuda bastante, né? Porque aí a pessoa não depende dela mesma lembrar. Outra dica que eu dou é sempre andar com a garrafinha, então não depende de lugar ou de copo, aonde você estiver, você está com a sua garrafinha e vai bebendo água. Isso é fundamental, com certeza, tá bom? Muito bem. Doutora, quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar, como é que pode fazer, hein, para seguir você, Fernanda? Eu estou no Instagram, Mara, meu nome é orelana.urologia, com 2 L's. Quem precisar aí de alguma orientação também pode me mandar um direct, uma mensagem, que eu respondo lá.
Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Adorei aqui todas as explicações. A gente esclareceu muita dúvida. Obrigada mesmo, Obrigada. viu? Bom Obrigada dia. pelo convite, Mari. Que é isso. Tchau, tchau. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia. Essa foi a doutora Fernanda Orellana, a gente conversou com ela por Skype, ela esclareceu aqui muitas coisas, muitos pontos bastante importantes sobre cálculos renais. Então, se você tiver alguma dúvida ainda, pode entrar em contato com ela, é Orellana com 2Ls.urologia lá no Instagram, tá? Tem muito mais dicas por lá. Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta e o assunto aqui nesse estúdio, gente, vai ser bolo, bento cake, já ouviu falar nele? Tá uma febre aí, a gente vai trazer mais detalhes já já.